Sabe o que me chama a atenção, Elô? Queria muito te ouvir falar sobre isso. A gente teve esse vídeo divulgado ontem de manhã. A grande mídia passou o dia inteiro batendo no presidente Lula. Em momento algum, em alguns desses veículos, a gente viu um questionamento, uma indignação em relação a essa fala, e a gente não viu essa postura na cobertura internacional, por exemplo. Eu não me lembro aqui de nenhum grande jornal indo nessa mesma direção que foi a mídia brasileira ontem, criticando e condenando o presidente Lula. Isso me chamou a atenção. Te chamou a atenção também, Elô? É inacreditável, Vivi, que a imprensa brasileira se coloque ao lado de um vexame, de uma agressão diplomática, como foi esse gesto do ministro das Relações Exteriores. Gente, isso não tem cabimento nem precedente nas relações diplomáticas. Você não chama um embaixador, coloca ele a seu lado, fala no seu idioma, sem que ele esteja entendendo ao mesmo tempo, né, no mesmo segundo que está sendo dito, e fala para a imprensa, anuncia para a imprensa que vai declarar o presidente do país que aquele diplomata representa persona non grata. Isso foi dito de surpresa para o embaixador brasileiro e não foi dentro de um gabinete do Ministério das Relações Exteriores, foi em público no Museu do Holocausto. Então isso é de uma agressão diplomática inacreditável. E não foi à toa que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, imediatamente chamou esse embaixador de volta para o Brasil para consultas, que é um passo dentro da diplomacia onde que você usa para mostrar o seu descontentamento, para dizer o mínimo, com a atitude do outro governo, e também chamou ontem o embaixador israelense aqui no Brasil para conversas lá no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, onde está o ministro Mauro Vieira. E essa conversa aconteceu ontem, no fim do dia. Deve ter sido uma conversa bastante dura, porque o que aconteceu, o que o ministro das Relações Exteriores de Israel fez é realmente inenarrável. Isso, ele assim, rompeu todo e qualquer parâmetro diplomático. Era motivo até para rompimento de relações, mas o governo brasileiro não tem essa tradição de radicalizar as posições diplomáticas. É um governo, é um país que historicamente adota medidas muito mais equilibradas, comedidas, toma muito cuidado, vai com tato. Então foi o que o governo brasileiro fez, na minha opinião, porque era motivo para uma atitude, inclusive, muito mais séria. Agora, os viralatistas aqui do Brasil, da imprensa brasileira, são realmente, assim, execráveis. Como que você não vai defender o seu país diante de um destrato desse nível? Eu não consigo conceber. Diga, fala. Não, acho que é importante a gente destacar isso, né, Lô? Que Israel tentou juntar os amiguinhos contra o Brasil, né? Foi publicamente para tentar ter apoio. Ontem a gente falava que era uma crise com Israel que podia escalar para uma crise diplomática com outros países, o que não aconteceu. Acho que isso é importante destacar. A reação não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Parece que a tentativa de Israel de constranger o Brasil publicamente, isso é uma estratégia do Benjamin Netanyahu, que precisa dessa guerra interna de opinião pública, arrumar inimigos. E o Brasil é um bom inimigo para Israel, né? Não tem risco de guerra, de conflito. Parece que a tentativa dele de usar o Brasil como escada não deu certo, né? Eu acho até mais, Will, eu acho que foi um grandíssimo tiro no pé desse governo que não tem o menor tato diplomático, não tem a menor compreensão do que é diplomacia. Então o tiro saiu muito pela culatra, porque, como mesmo destacou o embaixador Celso Amorim, o que a gente viu na imprensa internacional depois disso, e inclusive nas mídias sociais aqui no Brasil? Uma série de matérias que trouxeram à tona outras pessoas célebres do mundo inteiro que fizeram essa comparação ao longo da história, na formação do partido de direita de Israel, que já era apontado pelo Einstein como partido que tinha tendências nazistas e fascistas. E de lá para cá, várias outras pessoas em diferentes partes do mundo passaram a apontar isso também. Então, o que Lula disse não é nenhuma novidade no sentido histórico. Outras pessoas de peso já falaram também, mas o Lula teve a coragem de falar isso de coração, com toda a emoção, no momento que o mundo mais precisava ouvir.
no momento em que era preciso colocar esse dedo na ferida e dar um empurrão essencial para evitar, porque é isso que Lula está vendo, ele está vendo um massacre iminente. E quem tem o poder, o palco, né, o poder de falar no mundo e de tentar evitar que isso aconteça, tem obrigação de fazê-lo. Essa é a frase do Celso Amorim hoje de manhã. Há uma visão crescente de que é impossível continuar nessa situação, a situação ali em Gaza. Faltava um impulso emotivo nessa direção. Acho que o presidente Lula deu esse impulso. Então vamos explicar o que o Celso Amorim está dizendo com isso, né? O discurso do presidente Lula, que a gente tem que destacar, não usou a palavra holocausto em momento algum, pegou em um ponto central, crucial e essencial. A palavra humanidade. Ele apelou para a humanidade no coração dos líderes mundiais, perguntando aonde está essa humanidade. E foi justamente essa palavra que o embaixador Celso Amorim usou quando se manifestou ontem, dizendo que o Israel precisa pedir desculpas à humanidade. E é exatamente isso, não podia ser mais claro. O presidente Lula, com a sua capacidade de comunicação com a população, foi muito claro, muito direto e muito preciso. E ele disse o que muita gente gostaria de dizer e não está podendo, ou está achando que não tem o direito, ou que não é o momento. Eu acho até mais, eu acho que o presidente Lula, com a sua, o seu pulso político, né, ele percebeu também que existe um sentimento mundial que está se adensando para obrigar, pressionar Israel e impedir o aumento desse massacre que está na beira de acontecer, gente. Israel está ameaçando invadir Gaza por terra. E se isso acontecer, a população está toda lá concentrada. A gente vem falando disso há dias. Se acontecer essa invasão, vai ser um massacre, uma carnificina ainda pior do que já aconteceu até agora. Então, é nesse sentido que entra a fala do presidente Lula e o reforço da fala do embaixador Celso Amorim, impedir que essa carnificina aumente. E aí a gente já viu algumas mudanças de lá para cá. Essa resolução que os Estados Unidos estão querendo colocar em votação na ONU é uma. A gente teve também ontem a declaração de todos os países da União Europeia, com exceção da Hungria, que surpresa, né? Aquele paísinho de governo de extrema-direita, mas todos os países da União Europeia pedindo um cessar-fogo imediato, né? Não é como a resolução dos Estados Unidos que fala, dá uma aguada ali dizendo assim que for possível. Assim que for possível nada, já passou o tempo de ser possível. Então, eu acho que essa fala do presidente Lula foi muito importante justamente para dar esse empurrão internacional. No fim de semana, o presidente do partido do Labour Party na Grã-Bretanha também fez uma declaração fortíssima na reunião do partido. Enfim, então a gente está vendo uma série de movimentações no mundo nesse mesmo sentido da fala do presidente Lula, que colocou tudo às claras, mostrou que o rei está nu. Mas tem alguns pontos que vale a pena a gente destacar aqui. Primeiro, e talvez valha a pena começar mesmo por esse, falar sobre Segunda Guerra sempre vai ser uma coisa extremamente sensível para o povo judeu. Sempre. Então, toda vez que a gente for falar sobre Segunda Guerra, o povo judeu, e o que não faltam são motivos para isso, o povo judeu, ele é levado por um lugar que é um lugar de muito sofrimento. Netanyahu, sabendo disso, sabendo da situação política absolutamente enfraquecida que ele vive, porque ele vive uma situação extremamente frágil politicamente. No mundo crescem, né, as vozes contra o massacre que tem acontecido com o povo palestino. Ele passa a precisar de um inimigo para tentar unir o povo judeu. Ele passa a precisar disso. E numa cartada quase desesperada, ele pega, distorce a fala do presidente Lula e coloca o Lula como esse inimigo. Até com uma das cenas, essa cena do ministro das Relações Exteriores, né, o chanceler de Israel, dando esse pito
no Diplomata Brasileiro é uma das cenas mais, assim, ultrajantes e revoltantes que eu já vi na diplomacia, na história da diplomacia. Eu, Eduardo, tá? Com a minha idade, com a minha geração. Eu nunca vi nada parecido com isso. Agora, vamos lá. O que é importante a gente falar? O importante a gente falar é o seguinte, que Lula pega e lembra as intenções de Hitler de destruir um povo. Verdade seja dita, o que está acontecendo em Gaza e na Palestina é fruto da intenção de eliminar um povo, de destruir um povo. E veja que é óbvio que você não pode comparar nada com o Holocausto. Como o Holocausto também não pode ser comparado com o extermínio dos povos originários aqui quando chegaram os europeus. Quando morreram mais de 40 milhões de pessoas em poucas décadas. 40 milhões de pessoas. Como não pode ser comparado com o Holocausto do povo negro, que foi jogado, podre, morto, dos navios que traziam eles empilhados para morrerem ou no caminho ou aqui no Brasil, escravizados brutalmente. Você não pode comparar, e você não compara por tamanho. Eu, se estivesse ontem aqui no programa, eu ia fazer uma coisa, e com todo respeito. Eu ia começar o programa porque teve a morte do Abílio Diniz, do empresário. E toda morte é um momento que deve ser respeitado. Toda morte é um momento que deve ser respeitado. Por que deve ser respeitado? Porque tem uma família, tem uma história de vida, qualquer que seja, é uma passagem, e eu acredito que toda morte deve ser respeitada. Mas eu ia começar o programa ontem, falando o seguinte, olha, eu queria começar hoje, poxa, prestando aqui minha solidariedade, meu respeito, o meu carinho à família, de uma pessoa que partiu, etc. Ia falar o nome de algum homem preto pobre, mulher preta pobre, um indígena de algum acampamento que tenha morrido nesse final de semana. Porque precisam ser honrados, precisam ser lembrados. A gente não tem que medir o quanto uma pessoa merece de repercussão quando morre pelo dinheiro que ela tem na conta ou pelo poder que ela teve, porque aí é comparar a vida. E é por isso que quando a gente lembra a intenção de Hitler, a gente não está comparando, porque comparar é claro que é errado. A gente está lembrando, e me corrijam se eu estiver errado, mas no Museu do Holocausto tem uma frase que é nesse sentido, que é lembrar para que nunca mais se repita. E não é que nunca mais se repita com o povo judeu, é que nunca mais se repita com ninguém. É lembrar do que aconteceu para que nunca mais se repita com o povo judeu, com o povo árabe, com o povo periférico, com os povos originários, com o povo negro, com o povo branco trabalhador, com todo mundo. É que nunca mais se repita, ponto. E a gente tem que lembrar das barbaridades da história para que nunca mais se repita com ninguém. E a verdade é que a gente vê em países da África ainda hoje em dia, a gente vê em países da Ásia Menor hoje em dia, a gente vê em países da América Central, o que acontece no Haiti. Não vamos comparar, mas vamos ver o que acontece no Haiti. Então a verdade é, a gente precisa lembrar das barbaridades que aconteceram para poder chamar atenção para a barbaridade que está acontecendo hoje com o povo palestino. E nesse sentido, a fala cumpriu seu papel.